Aqui, ó, o Vanderlei Miguel perguntou justamente o que eu havia dito, né, Vanderlei? Oswaldinho, bom dia, pergunta para ele se o partido não atingir o coeficiente, ele participará da sobra, ou seja, se o coeficiente é 5.600 votos e o partido fez 4.700, não fez nenhum direto, mas ele participa da sobra ou não? É isso que a gente falou, como eu disse, Oswaldinho, eu ainda estou estudando essa decisão, foi dessa semana que passou agora do Supremo, não é? Mas tecnicamente, pelo que eu estou percebendo, vai participar da sobra sim. E aí, ô Vanderlei? Essa sobra pode ensejar que eleja um candidato que não chegou no um exemplo. No índice, né? Vamos supor que o índice seja de 6.000 votos, ele fez 5, aí pegou 1.000 de sobra, deu 6, aí... Exatamente. Aí poderia eleger um. Exatamente, desde que dentro do partido ou mesmo com essa sobra, Oswaldinho, que é um tema bem complexo a sendo discutido, qualquer candidato para ser eleito, ele precisa de pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. Então vamos dizer que eu peguei sobra de vários partidos, mas eu tenho que ter tido pelo menos 10% do coeficiente eleitoral, que é para evitar aquele camarada com 600 votos sendo eleito deputado ou com 30 votos sendo eleito vereador. Eu acho que essa explicação é muito interessante, né? Porque, um exemplo, né? O candidato lá teve 1.000 votos. Vamos colocar lá que um candidato lá de um determinado partido teve 1.000 votos. E aí é que começa a discussão, né? Aí o partido dele não conseguiu fazer 4.000 votos. Mas tem um partido lá que fez 5.000 votos, mas ninguém ultrapassou a casa dos 500 votos. Vamos imaginar isso daí. Ninguém ultrapassou a casa de 500 votos. Mas tem um lá que tá com 1.000 votos. Mas o partido dele só conseguiu 4.000 votos. Esse tem 500 votos, mas o partido dele conseguiu mais votos que o outro, 5.000 votos. É aí que vem a discussão, né? É aí que vem a discussão. Pra onde vai esse coeficiente? Pra onde que vai esse coeficiente? Que é a discussão, e pra finalizar essa discussão, quem for na quinta-feira, no dia 12, às 19 horas lá na Câmara, vai ter essa resposta bem detalhada. Um outro detalhe aí, vamos sair um pouquinho desse assunto aí, vamos voltar aqui pro nosso recadastramento biométrico. Quando a gente fala, Rafael, e poucas pessoas entendem, eles acham que porque a multa eu pago, porque não sei o que lá. Vamos pensar direitinho que o título eleitoral, apesar de não ser um documento oficial, né, como uma identidade, por exemplo, ele é um documento indispensável em vários setores. Se o camarada não fizer o recadastramento biométrico, ele pode ter problemas e vai ter problema, não vai? Passaporte, por exemplo, Oswaldinho, é um dos problemas. Se você não está quite com a Justiça Eleitoral, você não pode tirar passaporte para viajar para fora do Brasil. Veja que interessante que nós estamos com um problema na mídia agora, não é, de um jogador de futebol famoso que está tendo problema com passaporte. Estar em dia com a Justiça Eleitoral é muito importante. Um outro detalhe, né? Às vezes ele precisa de uma transação bancária, às vezes ele fez a declaração dele do imposto de renda, às vezes ele está aguardando, por exemplo, ele quer financiar um carro. Tudo isso implica, né? Pode haver prejuízo sim, Oswaldinho. É bom ficar atento e, sobretudo, tem multa, você pode ser impedido de votar nas próximas eleições, pode ser impedido de se candidatar, pode ter problema na emissão de passaporte, pode ter problema na emissão de outros documentos oficiais e até mesmo questões bancárias. Isso pode se aprofundando. O voto no Brasil, Oswaldinho, ele é obrigatório, as pessoas têm que ir votar. Muito bem. Vamos deixar bem claro, né? Na próxima quinta-feira, tá? Não vai fazer confusão, não faça confusão, não, tá? Quem tá mandando áudio, gente, vocês precisam escrever, eu não tenho como ouvir aqui, tá? Meu amigo Leonardo Zaluar, filho do meu grande amigo, juiz da infância, um dos mais respeitados e conceituados juiz da infância que passou por Dourados ao lado do Astolfo. Eu acho que são as duas maiores, os dois maiores nomes juristas, né, de Dourados, falando de vara da infância. Saudoso doutor Astolfo e doutor Zaluar, sem dúvida nenhuma, pessoas que eu bato continência, viu, Cícero? Fizeram história, o Astolfo eu conheci, foi um grande juiz e um grande humanista. Contribuíram muito para a sociedade douradense.
Parabéns a vocês, ótima entrevista. Um abraço para o meu amigo Dr. Rafael, estarei lá. Elinho, lá do Hélio Lanche. Um abraço para você, Elinho. Leonardo, escreve aí pra gente, tá? Leonardo Zaluar, filho do Dr. Zaluar, mandou um áudio pra mim, não tem como eu ouvir e fazer a pergunta em cima do que você está questionando aqui, tá bom, meu amigo? Filho aí do meu grande amigo Dr. Zaluar, tá? Por favor, escreva pra gente urgente, tá? Então, quinta-feira, vamos lá, quinta-feira, audiência onde nós vamos debater. A Câmara debate eleições municipais. No auditório ali, né, no plenário da Câmara de Vereadores de Dourados, a partir das 19 horas, você está convidado. O convite não é simplesmente ou exclusivamente para você que pretende ou não disputar um cargo eletivo, mas é para todos, né, Rafael? Para todos, Oswaldinho. Nós vamos discutir temas importantes, como, por exemplo, o financiamento das campanhas. Hoje nós temos um financiamento do fundo partidário, do fundo partidário e de um fundo eleitoral específico para a campanha. Então, são duas verbas públicas distintas, com valores altos. A gente vai estar detalhando isso no dia da palestra. Porém, não é só com esses fundos que as campanhas poderão ser financiadas. As pessoas físicas também podem doar. Você também pode doar para o seu candidato, desde que você faça isso dentro das regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu posso doar, por exemplo, Oswaldinho, até 10% do que eu declarei no ano passado. Imagina que eu declarei uma renda de 10 mil ano passado. Na minha declaração de imposto de renda, eu posso doar até R$1.000 esse ano para o meu candidato. Para não ter, por exemplo, o perigo do camarada declara que recebeu 10 mil ano passado e esse ano ele vem e doa 1 milhão para o candidato. Isso cheira um pouco de ilegalidade. Nós vamos estar discutindo esses limites também. As pessoas físicas podem doar para essa campanha, podem doar inclusive em sites de financiamento coletivo. Isso muita gente não sabe. Existem sites de financiamento de coletivo de campanha que você pode entrar lá e doar para o partido, doar para o seu candidato. Isso é importante que a sociedade saiba, não é? E muito importante também, Oswaldinho, um outro ponto que a gente vai frisar é que para essa campanha os partidos podem impulsionar publicações em redes sociais. É aquela publicação patrocinada, que ela é paga. Ok? Então você verá nas suas redes sociais, o Facebook, o Instagram e outras redes sociais, matérias pagas desses candidatos, ok? Dos partidos políticos. E tem uma regra bem bacana, Oswaldinho, que eu acho que é muito importante para evitar fake news. É crime se você denegrir, difamar, falar mal das pessoas na internet durante esse período eleitoral, difamando o candidato, difamando o partido, o candidato que está concorrendo com o seu. Você não pode chegar lá simplesmente e acusá-lo de ter feito X, Y, Z, coisas ilegais, sem que você tenha uma prova concreta disso. Então é para as pessoas ficarem de olho, para diminuir essa animosidade. Vai ser crime e a pessoa vai poder ser punida, Oswaldinho. A liberdade de expressão, ela é garantida em qualquer Estado democrático de direito, ela é garantida pela Constituição Federal. Mas tudo tem um limite, né, Oswaldinho? Eu não posso simplesmente acusando as pessoas de terem cometido os crimes sem que eu tenha prova. Isso vai ser bem proibido, vai ser bem fiscalizado durante as eleições. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga, a doutora Maria Inês, esposa do Dr. Zaluar, tá mandando um abraço aqui, agradecendo pelo carinho. Um abraço, Maria Inês, beijo grande, Deus abençoe sempre, tá legal? Amamos vocês, tá? Aí um detalhe interessante, né, doutor, também é o seguinte, né? Todo ano eu declarei 10 mil, aí esse ano eu vou declarar 60 mil no meu imposto de renda. Muito cuidado com isso daí, né? Porque tem gente que às vezes esse ano vai declarar mais porque vai dar um jeitinho de doar aí. Cuidado com esse negócio aí, hein, meu amigo? Cuidado, tem que tentar evitar sempre a fraude, né? Os órgãos de controle e Receita Federal, sem dúvida alguma, vão estar de olho. Às vezes o cara acha, né, que tá dando um despertinho aí, então vai ter que justificar como é que subiu o patrimônio de 10 mil para 60 mil, porque ele vai ter que identificar esse patrimônio, né? Se ele comprar um carro, se comprar um terreno, uma casa, sei lá o quê, ele tem que justificar de onde veio o dinheiro para comprar e aumentar o patrimônio. Exatamente. O Heleno lá da Chácara Caiuás tá mandando um abraço para todos. Que bom que nós, são todos candidatos, vira santo, né? Heleno José tá perguntando. Carlos, esse povo acha que todos os eleitores são analfabetos. Esses políticos só pensam em entrar para se dar bem.
se o Ministério Público investigar bem os políticos de Dourados, vão pegar ninhadas de corruptos. Se o povo defama aqueles ladrões que já foram pegos, né? Tá aí a opinião do nosso amigo. Agora, meu amigo, para que a gente possa mudar, a gente sempre tem que tentar apresentar um novo nome, né? Estou na escuta do programa, um ótimo dia para vocês, um abraço, Leonardo Kiperzaloa. Grande Leonardo, obrigado pelo carinho, tá legal? Um abraço ao pessoal também do Direito Conservadora, né? Um grupo que tá rolando aí pela internet, muito obrigado pelo carinho. Doutor, quero agradecer a presença aqui e reforçar mais uma vez um debate de suma importância, né? E para aqueles que estão no direito, é uma ótima oportunidade também para garantir algumas horinhas aí, né? Porque final do curso, o cara tem que apresentar a hora, né? Exatamente, Oswaldinho. Para os acadêmicos das universidades que nós temos aqui em Dourados, da Unigran, da UEMS, da UFGD, vai ser importante participar também, porque será emitido certificado de 3 horas aulas. E finalizando essa participação, Oswaldinho, eu sou dirigente de classe da Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados. Eu sou diretor da Escola Superior de Advocacia, que promove cursos, e vai ser bem bacana estar participando de mais um curso promovido em parceria com a OAB. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe, para os partidos, para os pré-candidatos aqui em Dourados, que em Dourados, Oswaldinho, existem hoje muitos profissionais na área do direito habilitados para defender esses partidos, para organizar toda a vida do candidato, da coligação, na majoritária e desses partidos de um modo geral, e que o fundo partidário e esse fundo especial, eles podem ser utilizados para pagar honorários de advogado e também de contadores. Mas chamando um apelo específico para essa área de advogados, que é onde eu faço parte, para que esses partidos, para que esses pré-candidatos contratem profissionais em Dourados, porque existem muitos capacitados para atender essa área e é muito importante ter um advogado acompanhando o seu processo eleitoral, Oswaldinho, porque eu já vi casos onde o candidato fez tudo certo, mas ele deixou, por exemplo, de nomear no papel um cabo eleitoral, que ele pagou dentro do limite, tudo organizado, mas ele deixou de ir para a prestação de contas e ele teve problema depois. Então, ter um profissional do direito, sobretudo na cidade, perto de você, acompanhando a sua campanha, vai ser muito importante. Contrate advogados em Dourados. Muito bem, certo? Rafael, obrigado. Tá quinta-feira, então, vamos lá, gente. Quinta-feira, não se perca aí, dia 12. Lá na Câmara de Vereadores, esse super encontro, mega encontro. E depois a gente vai ajustar os nossos encontros aqui na rádio também, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado aí, presença do Dr. Rafael Medeiros, grande advogado, atuante aqui na cidade de Dourados, falando desse assunto muito importante conosco, que é eleições 2020 aqui na programação da Rádio Grande FM.